sejam muito bem-vindos ao canal Quest Interativo. No programa de hoje, nós vamos tirar algumas dúvidas sobre a maçonaria. Muitas pessoas têm dúvidas, então nós procuramos o mestre maçom Luiz Miller. Ele é escritor, pesquisador e especialista sobre a maçonaria. E também ele é apresentador do canal Fatos Maçônicos. Como nós falamos, todo mundo tem alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre a maçonaria. E nós vamos perguntar para o Luiz: qual é o papel da mulher na maçonaria? Nós temos essa curiosidade, entre outras. Nós queremos saber qual é a relação da maçonaria com os Illuminatis. E também nós queremos saber aí também o que é a maçonaria, como é que se faz para se ingressar, para ser um maçom. Luiz Miller, muito obrigado primeiramente por você ter aceito a estar participando do canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita alegria e de muita honra poder estar te recebendo. Olá Elaine, tudo bem? Um forte abraço aí a todos os seus telespectadores desse lindo trabalho que é o Quest Interativo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa sociedade que traz tanta dúvida na cabeça das pessoas, que é a maçonaria. Isso mesmo, vamos falar sobre a maçonaria. É um movimento a gente pode colocar até de cunho mundial, então vamos procurar entender um pouquinho mais do que se trata, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Miller. Eu sou aqui do estado do Paraná, resido em Curitiba, né? Sou um pesquisador dessa área de metafísica. Vocês estão vendo aí uns locais sagrados da Índia atrás de mim, né? Mas eu sou um pesquisador de forma geral dessas questões todas aí da metafísica, vamos por assim, mas tenho um amor muito especial por esse tema que é a maçonaria, que é a construção do ser, né? Que o maçom é o pedreiro, é o construtor, e no caso é o construtor dele mesmo. Então eu gosto muito dessa temática, né? E é uma sociedade também, né, que acabou se expandindo na maioria dos países, quase que em todos os países, na verdade, a maçonaria está presente, né? E é um tema muito interessante da gente conhecer, mas também traz muita controvérsia. Então eu gosto dessas coisas, gosto de estudar história da maçonaria, os pequenos detalhes. Então é isso, né? Tem uma rede que chama Fatos Maçônicos, um canal lá no YouTube também, né? Que fala sobre maçonaria, especificamente sobre maçonaria, porque eu gosto muito de observar as várias facetas que essa sociedade pode vir a apresentar. Vamos então à nossa primeira questão. Luiz, conta pra gente o que é a maçonaria. Ela é uma sociedade secreta milenar? Quem pode se ingressar na maçonaria e o que é preciso para poder fazer parte da maçonaria? A maçonaria é uma sociedade secreta milenar? Será que a gente pode considerar desse jeito? Bom, na verdade não, né? A gente considera a maçonaria como uma sociedade discreta, certo? Por quê? Porque você vai aí na sua cidade, você vai ver que existem templos da maçonaria. Eles podem estar fechados aí na hora que você está passando, mas eles existem. Então não é nada secreto, né? Não é nada assim escondido. Certo? Ele fica discreto, ele está fechado, mas existe, você sabe que existe. Se você for aí também na junta comercial aí da sua cidade, você vai ver, vai observar que existem as lojas, né, que são organismos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da maçonaria. Elas também possuem o CNPJ, né? Então não é secreto, né? É discreto. O pessoal trabalha meio na discrição mesmo, né? Mas não é nada secreto. E o que é a maçonaria, né? Elaine me perguntou o que é maçonaria. Então é uma questão difícil, né? Cada vez que eu me aprofundo mais, certo? Você começa a observar várias e várias facetas desse movimento, como eu falei, né? Mas talvez a melhor definição seja uma escola de aperfeiçoamento que visa trazer o homem ao nível assim de entendimento, de consciência melhor do que eles tinham quando acabou entrando. Vai, obviamente, depender do seu esforço. Então é uma escola, talvez seria uma definição bacana para a gente entender o que é a maçonaria, certo? Apesar de tantas teorias da conspiração aí, né? E quem pode entrar nessa ordem? Bom, nós temos homens, nós temos várias linhas que eu já vou falar a respeito dessas linhas, né? Mas basicamente eu sou de uma linha tradicional e conservadora, né? Então, como eu falei, a maçonaria ela teve um início lá na Inglaterra, no dia 24 de julho de 1717, certo? E lá surgiu uma estrutura
uma estrutura para organizar, né, a ordem, né? A ordem já quer dizer organização, mas surgiu uma estrutura para organizar. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos várias células, que são as lojas, certo? E ali criou-se uma estrutura para organizar essas lojas. E essa estrutura criada começou a expedir uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que são as cartas patentes, né? Então, mais ou menos a maçonaria funciona desse jeito, ela funciona com patentes. Então, aqui no nosso país, por exemplo, nós temos a maçonaria de forma oficial aqui no ano de 1822, em uma instituição que hoje chama-se Grande Oriente do Brasil, ao qual eu faço parte. Então, você veja, faz tempo, né, que tem a maçonaria aqui no Brasil também, né? Então ela funciona mais ou menos dessa forma, né? Então ela tem esse formato, né, a maçonaria tradicional e, como eu falei, conservadora. Ela é uma instituição feita de homens, é feita por homens, então somente homens podem entrar. Nós temos outras versões aí, que seria a maçonaria feminina, eu já vou falar um pouquinho aí do papel da mulher na maçonaria, que é importante, né? E também temos uma outra versão, que seria a maçonaria mista, a gente chama maçonaria mista ou co-maçonaria, que é a maçonaria no sentido que homens e mulheres trabalham juntos, certo? E o que é preciso para entrar nessa ordem, né? Caso você seja homem, obviamente, e queira entrar nessa ordem tradicional e conservadora, a recomendação, não somente minha, mas também dos dirigentes do Grande Oriente do Brasil e das potências que existem, né, regulares e reconhecidas aqui no nosso país, as grandes lojas e os orientes independentes, é que você procure alguém no seu círculo de amizade, certo? E expresse essa vontade de entrar na ordem. E é bacana fazer desse jeito, porque se você conhece alguém, mesmo que não seja aquele grande amigo seu, mas se você vai lá e conversa e procura tirar algumas dúvidas, muitas dessas dúvidas podem ser sanadas, né? Claro, hoje existe o canal Fatos Maçônicos também, né? Que ajuda a tirar todas essas dúvidas que o pessoal acaba tendo, mas nada melhor do que o olho no olho conversando com uma pessoa, né? Então funciona desse jeito. Luiz, conta pra gente agora como é a estrutura da maçonaria, o que são as ordens e também quais são os conceitos fundamentais da maçonaria. E a estrutura da maçonaria? Bom, como eu falei, na verdade, lá para trás, né, lá no ano de 1717, começou a se criar uma estrutura. Então a gente chama potência. Fazendo um apanhado rápido para o pessoal entender, então eu falei, né, sou do Grande Oriente do Brasil, e nós temos uma estrutura que funciona mais ou menos assim, ela é quase um espelho do que a gente vê na nossa vida pública. Ou seja, nós temos cidades, estados e uma federação, né? Então eu moro aqui, por exemplo, em Curitiba, certo? Eu tenho um prefeito aqui, moro no estado do Paraná, Curitiba está no estado do Paraná, né? Então tem o governador do estado aqui e também nós temos o presidente da república, certo? Fica lá em Brasília, então existem poderes, né? Todo mundo hoje todo mundo está sabendo o que acontece. Tem os poderes executivo, que esse foi que eu falei, o legislativo e o judiciário. Então nós temos esses poderes aí, né? A maçonaria é praticamente um espelho. As lojas, nós temos os organismos, as células que eu falei que a gente poderia fazer uma comparação com cidades, certo? Nós temos um prefeito, que é o nosso venerável mestre, certo? É o presidente da reunião. Daí aqui no estado nós temos o governador, nosso governador, que seria o grão-mestre, né? Ele é um cargo administrativo, na verdade, e muito democrático. Diga-se de passagem, a maçonaria tem esse viés de democracia, então a gente elege o grão-mestre, então ele é eleito, né, tanto o venerável mestre, quanto o grão-mestre, quanto o grão-mestre geral, né, que fica lá em Brasília, certo? Então a maçonaria é muito democrática e possui essas estruturas. A loja, basicamente, a estrutura estadual, que seria a potência estadual, e no caso do Grande Oriente do Brasil, que é uma federação, ela possui um grão-mestre geral. E também temos os poderes, né? Executivo, que foi esse que eu falei, o judiciário e o legislativo. Então também temos deputados federais, deputados estaduais. Então é quase que um espelho assim do que o pessoal conhece, do que a gente conhece. É muito bem estruturado. Então essa é a questão da estrutura da maçonaria, certo? Então existem outra questão que a gente pode observar nessa estrutura que eu comentei aqui agora. A gente trabalha os graus primeiros, assim, ó, primeiro, segundo e terceiro grau, que seria o grau de aprendiz, companheiro e mestre, né? E depois, caso o irmão queira
aprofundar-se na sua prática ritualística, ele pode seguir, né? Geralmente o pessoal aqui no Brasil é interessante, né? Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, onde lá se trabalha num aspecto que a gente chama de Blue Lodge. Então a pessoa entra, faz o primeiro, segundo, terceiro grau e depois segue lá para o rito escocês ou para o rito de York. Perdão. Aqui geralmente a pessoa já entra no simbolismo, que são esses 3 graus mais básicos, né? Aprendiz, companheiro e mestre, e depois acaba seguindo, geralmente no grau que acaba entrando. Então a pessoa entra lá no grau do rito escocês, no rito escocês, por exemplo, faz aprendiz, companheiro e mestre e acaba seguindo lá, se caso queira, né? Em outra estrutura que a gente chama de Supremo Conselho, certo? Do grau 4 ao 33. Então é uma caminhada de estudo e é muito gratificante, né? Então essa é a estrutura básica da maçonaria, né? As ordens, aí seria essa questão, né? A questão da ordem em si, ela tem essas diferenças, como eu falei, a maçonaria não é uma questão muito homogênea. Então você está percebendo, né? Em cada país existem estruturas diferentes, diga-se de passagem, né? Por exemplo, nós temos estruturas lá na Inglaterra, temos estruturas na França, nos Estados Unidos, em cada uma daqueles estados americanos, né? E aqui no Brasil também, né? Nós temos o Grande Oriente do Brasil, como eu falei, a CMSB, né? Que é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que é uma confederação, são as grandes lojas brasileiras, e a Comab, né? Que a gente chama de Orientes Independentes, né, que é a Confederação Maçônica do Brasil. Então possuem essas estruturas, mas bastante, né? Daí nós temos Supremos Conselhos, mas eu acho que é um assunto assim que, se a gente começar a entrar nessas questões, não acaba mais, porque estrutura tem bastante. E os conceitos fundamentais, na verdade, é uma questão muito interessante que causa bastante confusão, certo? Então, na linha conservadora e tradicional da maçonaria, pede-se 2 coisas: que a pessoa creia num princípio criador, certo? Creia num princípio criador e numa vida, uma vida futura. E aí causa bastante confusão, bastante controvérsia nas pessoas, porque elas acabam confundindo, né, a maçonaria com uma espécie de religião, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você vai observar como é uma estrutura de uma religião e como é uma estrutura de uma ordem iniciática a qual a maçonaria se enquadra, você vai ver que é muito diferente, né? Mas ela coloca ela faz essa imposição até, certo? É porque assim, não dá pra gente chamar uma pessoa, certo, que não tem crença em nada. A maçonaria, em um determinado ponto, ela trabalha de uma forma lógica, explorando a filosofia e adentrando nos mistérios da metafísica do homem e do cosmos, né, do universo. Então a gente não pode chamar simplesmente uma pessoa que não aceita esse aspecto metafísico, sabe, de um princípio criador, e que há alguma coisa além do que o nosso próprio corpo físico, certo? Então fica muito difícil por conta disso, certo? Então, por conta dessas questões, a maçonaria impõe, na verdade, a pessoa quer entrar, não, tudo bem, mas você acredita nisso, certo? Então, tudo bem, a gente não pode pôr na cabeça da pessoa, e aí se coloca como uma sociedade de liberdade de pensamento, esse aspecto, né? A pessoa pode ser livre, tudo bem, você não quer acreditar em Deus, não quer acreditar em nada, certo? Problema seu, mas infelizmente daí a pessoa não pode fazer parte da maçonaria. Então tem essas questões que a gente pode colocar, né? A maçonaria não é uma organização dogmática, por exemplo, como uma religião não possui dogmas nesse sentido, né? Como uma religião, mas isso é fundamental, a pessoa ter a crença num ser supremo, né? E daí a gente entra num campo muito amplo, certo? Porque ela pode ser cristã, né? Como eu, por exemplo, sou cristão, então nós temos o nosso Deus judaico-cristão e creio que podemos ir para o paraíso ou para o inferno, né? Após esse corpo aqui, essa parte física já não ter mais tanta energia assim, né? Então eu posso ir para outro local e creio no Deus judaico-cristão, mas a pessoa também pode ser hindu, por exemplo, né? Como está mostrando aqui atrás, né? Ela pode crer em deuses hindus e pode crer que o princípio criador seja Brahma, certo? E ela pode crer que vai também para um nirvana ou algo do tipo dentro da crença da determinada religião. Então a maçonaria não é uma religião, é uma sociedade que até se coloca como muito neutra nesse aspecto,
de deixar o seu membro escolher o que ele quer fazer. Ele, assim, no aspecto religioso, né? Ele pode ser um cristão, ele pode ser um católico, ele pode ser protestante, ele pode ser um umbandista, ele pode ser um espiritista, né? A pessoa que segue a linha do Allan Kardec. Enfim, ele pode escolher a prática religiosa que ele quiser. A maçonaria não se mete nesse aspecto, né? Luiz, nós gostaríamos de saber também qual é a relação da maçonaria e as religiões e sistemas políticos. Pois bem, a maçonaria, na verdade, como eu coloquei nessa explicação da pergunta anterior, ela se coloca em um aspecto extremamente neutro. Ou seja, a pessoa pode seguir a religião que quiser e pode seguir a ideologia política que quiser. Não tem problema nenhum. A maçonaria é uma organização extremamente heterogênea, né? Então a gente tem lá dentro da ordem maçônica, nós temos todas as vertentes, né? Desde dos direitistas até os esquerdistas, os de centro, enfim, certo? Nesse aspecto, e todas as religiões também que você possa imaginar. Então existem judeus, existem maometanos, né? Islamitas, existem cristãos, existem protestantes, umbandistas, pessoal do candomblé, enfim, de todas as religiões que você possa imaginar, né? E se a gente abrir esse leque para o mundo inteiro, você vai ver que todas as religiões comportam a maçonaria. E, enfim, ela como sociedade, ela é muito neutra nesse aspecto, né? Mas, obviamente, nessa questão política, né, tem muitas pessoas que fazem parte da ordem maçônica e são, muitas vezes, figuras políticas ou figuras religiosas, então acaba criando uma confusão nesse contexto, né? Luiz Miller, conta pra gente qual é o papel da mulher na maçonaria? Qual que é o papel da mulher da maçonaria? Então eu vou colocar em dois tempos aqui, né? Como eu falei no princípio, né, da nossa conversa, então existe essa maçonaria que é a maçonaria feminina, certo? Ela não é uma maçonaria que a gente convive, né? Ela existe, certo? Mas nós não convivemos com as mulheres maçons, né? Então existe de fato uma corrente que é uma corrente feminina. Aqui no Brasil é muito tímida ainda, mas existe, certo? E também tem um outro papel que seria a mulher do maçom. Então a minha esposa, as esposas, né? Dentro da ordem maçônica é muito bacana. Nós temos algumas estruturas também. Você viu como é complicado esse negócio da estrutura, e é complicado definir por conta disso, é bem complexo, né? Existem algumas estruturas que a gente chama de paramaçônicas. Então existem estruturas para jovens, né? Existe a ordem Demolé, certo? Os jovens, meninos, daí tem a Arco-Íris também, as filhas de Jó, certo? E também existem algumas ordens que trabalham as fraternidades femininas, que sempre são são instituições de caridade, que trabalham bastante com essa questão da caridade, e quem participa são as mulheres do homem, né? No caso do maçom, certo? E o papel mais importante da mulher na maçonaria é deixar o homem ir para a maçonaria. Se ela não deixar, você não consegue. Se eu for fazer uma entrevista, né, e é assim que funciona esse processo de entrar, e eu vou perguntar lá para a esposa do determinado candidato, né, a ordem maçônica, pergunto se ela deixa. Se ela não deixar, o cidadão não vai. Então ela tem um papel muito importante na vida da maçonaria, certo? Luiz, responde pra gente agora qual é a relação entre os maçons e os cavaleiros templários. Tem algumas questões aí que eu gostaria de pontuar, né? Essa relação de cavaleiros templários, certo? Ela se confunde muito, é uma teoria, na verdade, da origem da maçonaria. De alguns irmãos aí que muitos anos atrás não compreenderam de fato o que acabou acontecendo e até colocaram os cavaleiros templários como os maçons, na verdade, como continuadores da ordem do templo. Mas existe um fato que foi um fato muito interessante lá num discurso de 1736 ou 37, de um nosso irmão chamado Ramsay, conhecido Chevalier Ramsay, lá na França, na verdade. Ele proferiu um discurso aonde ele falou, aquela época
Revolução Francesa, né? Antes da pré-Revolução Francesa. Então, maçonaria também tem muito daquelas questões dos discursos também dentro da ordem, né? Os oradores, ele era um orador naquela ocasião, então ele proferiu um discurso que ficou emblemático, assim, vamos pôr assim bem de uma forma bem resumida, que ele colocava os maçons tão nobres quanto os cavaleiros templários, né? Que se você observar a história dos cavaleiros templários, eram pessoas que tinham esse aspecto religioso muito forte, defendiam o cristianismo com sua própria vida. Então, nesse discurso do Chevalier Ramsay, ele fez esse discurso, só que ele falava dos cruzados, dos cruzados, né? Que eram pessoas que iam defender a Terra Santa lá e tal, né? Na Idade Média, enfim, né? Todas aquelas guerras lá, para quem não conhece, daí assista o filme Cruzada também, né? Muito interessante, vai conhecer um pouquinho desses contextos até dos Cavaleiros Templários, e aquela coisa que aconteceu no filme é real, sabe? É muito romântico o filme, muito bem feito, mas é real, se você for observar a história. Então aquilo aconteceu de fato, né? Então foi isso, né? A questão dos Cavaleiros Templários, a maçonaria surgiu, nesse aspecto, ela surgiu antes dos Cavaleiros Templários dentro da maçonaria. A maçonaria surgiu em 1717 e a história dos Cavaleiros Templários surgiu lá por 1736, 37, e a partir desse momento, desse discurso, começaram a surgir graus que homenageavam os Cavaleiros Templários. Depois surgiram, né, o que a gente pode chamar de maçonaria templária, que se, assim, bem de uma forma bem epitelial, bem rasa. Existem graus que são graus templários, quando a pessoa começa a estudar os sistemas da maçonaria, e também existem priorados, então existem cavaleiros templários maçônicos, mas de certificado de origem, assim, nada tem a ver com aqueles templários históricos, né? Então a maçonaria não tem essa origem não, certo? Luiz, eu vou te fazer uma pergunta agora, porque eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem. O que tem a ver os maçons com os Illuminatis? E a questão dos Illuminatis é uma dúvida, certo? Que também vem muito na cabeça das pessoas. Elas acham que Illuminatis e maçons são a mesma coisa. Na verdade, não. Isso é alimentado pelas teorias da conspiração. Mas lá atrás, se a gente conhecer um pouquinho a história dos Illuminati, ela foi uma organização criada por um cidadão chamado Adam Weishaupt. Então ele criou aquilo lá em 1776, certo? A Ordem dos Iluminados da Baviera, né? Os Illuminatis da Baviera. Então a ideia do Weishaupt, na verdade, era criar um super-humano e com esses super-humanos dominar o mundo. Até a primeira parte é legal, né? Bacana, criar o super-humano, mas a segunda não foi muito bacana, né? E o pessoal, esse que foi o grande problema, né? Quando esse pessoal começou a se infiltrar, porque houve uma infiltração desses Illuminati, que era uma ordem totalmente separada, dentro da maçonaria, e ali ele começou a organizar a ordem dos Illuminati, mas quando esses Illuminati infiltrados foram reconhecidos e o pessoal ficou sabendo do que de fato eles estavam tratando, né? O que eles queriam fazer, afinal de contas, queriam dominar o mundo. O governador naquela ocasião, certo? Muito provavelmente isso é uma especulação, ele tenha sido alertado pelos maçons, né? Porque isso acabou sendo descoberto dentro da maçonaria, certo? E passou a mensagem lá para o governador na época, lá da província da Baviera, e ele realmente fez um decreto lá, falando que todos que faziam parte dos Illuminatis e fossem, por exemplo, trabalhassem dentro do governo, seriam exonerados. Então teriam que renunciar publicamente. Então aconteceu esse tipo de coisa. E ali, na verdade, todo mundo pensa que eram pessoas poderosas. Não, na verdade eram poucas pessoas naquela ocasião, certo? E a grande maioria eram o pessoal assim mais do baixo escalão do governo, que tinham essa ideia, né? Quando eles ficaram, opa, vou me juntar com esse pessoal, que esse pessoal pode vir a se tornar forte, eu tô junto com a galera, né? Quando a gente estiver lá em cima, então nós ficamos mais tranquilos. Mas não chegou a acontecer nada, né? A ordem foi muito curta, ela teve um período aí em torno de 1776 até 1785, mais ou menos, certo? E foi extremamente dizimada. O Weishaupt fugiu para o interior, nunca mais se ouviu falar dele. Só que o que aconteceu, né? Sempre ocorreram na história da humanidade essas questões das teorias da conspiração. E isso daí foi uma coisa que foi muito alimentada,
certo? E até hoje a gente vê, né? Então, olha que assim, é um contrassenso, né? Na verdade, você vê, a Ordem dos Illuminati foi uma ordem separada e que tentou infiltrar-se dentro da maçonaria, e quando a maçonaria descobriu, ela foi a responsável pelo extermínio dos Illuminati. E até hoje nós somos acusados aí de ser Illuminati. Então não existe grave Illuminati, não tem nada dessas coisas dentro da maçonaria. Então isso aí entra naquela parte de mitos da maçonaria, né? O pessoal acha que Illuminatis e não existe, né? Hoje o que acontece? Hoje existem muitas instituições aí que se autoproclamam Illuminatis, mas de fato de Illuminatis verdadeiros também não existe nenhuma. Luiz, responde pra gente agora quais são os principais mitos e verdades sobre a maçonaria. Os principais mitos e verdades sobre a maçonaria. Eu contei um aqui, né? O que o pessoal, o público, assim, que conhece de uma forma muito en passant, como eu falo, né? Conhece a maçonaria de uma forma muito rasa, já tem essa confusão. Ah, maçonaria e Illuminati é a mesma coisa. Não, aqui já você está sabendo, né? É um mito. Maçonaria e Illuminati também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra coisa que falam que a maçonaria é uma religião. Não, isso não é. Se você pegar e entender como funciona uma estrutura religiosa e como funciona uma estrutura iniciática, você vai ver que são totalmente diferentes, né? A religião e a ordem iniciática, elas são distintas, elas possuem diferenças, certo? Não existe adoração, como a gente fala, né? Existe um princípio criador, daí por conta disso se confunde com religião, né? E esse princípio criador é colocado de uma forma muito neutra, né? Grande arquiteto do universo, que também não foi, né? E a maçonaria, uma coisa interessante aí, a maçonaria não foi a criadora disso daí, né? Então se você procura estudar um pouquinho mais sobre religiões antigas, você vai ver que esse arquiteto, e mesmo na Bíblia, lá nos primeiros livros da Bíblia, fala-se muito dessa questão do arquiteto, né? Então não foi a maçonaria, essa maçonaria contemporânea aí de 1717, né, criada aí no século XVIII, que criou essa religião, como o pessoal fala. Então não funciona desse jeito, né? E como eu falei, e é simples da gente ver, né? Se você, por exemplo, é um religioso de alguma determinada linha, certo? E entra uma pessoa que tem uma religião totalmente estranha à sua, mas quer participar, obviamente essa pessoa vai ter que aceitar alguns dogmas, algumas coisas que acontecem nessa linha religiosa, certo? Então é assim que funciona a questão da religião, né? Ou seja, a pessoa é rebatizada muitas vezes, imagine você vem um hindu lá que crê naquele panteão gigantesco de deuses, né? E vem aqui para o Brasil e de repente se converte a alguma denominação cristã, protestante e tal, vai ter que fazer um batizado, vai ter que crer no Deus judaico-cristão, certo? Vai ter que mudar radicalmente. Se fosse na maçonaria não teria problema, né? Quanto a isso, né? Ele poderia entrar, poderia continuar cultuando lá seus deuses e não teríamos problema nenhum quanto a isso, certo? Então essas questões de religião e maçonaria, elas se confundem muito nesse aspecto, né? Outro mito que é interessante, que a maçonaria sempre é acusada aí no decorrer da história, é a história do tal do Baphomet. Então o que é isso, afinal de contas? E aí eu coloco a conta eu coloco a culpa aí dessa conta nos Cavaleiros Templários, né? Então todo mundo conhece a história dos Cavaleiros Templários, que foi uma ordem religiosa e militar, né? Que foi exterminado lá em 1314, enfim, com a Bula Vox em Excelso, né? E ali foi exterminada. E depois começaram a ocorrer algumas torturas lá. O pessoal queria que os Cavaleiros Templários confessassem algumas coisas, né? Então o que acabou acontecendo? Eles tiveram que confessar sob tortura. E uma das questões, sabe, que é o cerne desse problema do tal do Baphomet, é que os Cavaleiros Templários, né, foram acusados de adorar o Baphomet. E o que era esse Baphomet na verdade, né? O Baphomet é uma corruptela da palavra Maomé. Isso mesmo. Então a acusação ela foi escrita em occitano, que é
é um dialeto francês, e a partir desse dialeto, né, estava escrito lá que os cavaleiros templários eram adoradores das mesquitas bafomerianas, né? Então as mesquitas que soltavam fumaça, então eles estavam falando que os templários adoravam Maomé. E houve essa questão dessa corruptela, e por conta até desse dialeto, né, ficou sendo conhecido como Bafomé. Daí essa conta, na verdade, é dos Cavaleiros Templários, acabou caindo no colo da maçonaria, e daí o pessoal fala que os maçons adoram o Bafomé. Então isso daí também é um outro mito, né? Não existe essas coisas, a maçonaria, como eu falei, não tem adoração nenhuma a nenhum deus, cada um tem a sua religião, certo? Não adoramos Bafomé, e eu sempre digo, é interessante o pessoal ver tanto isso. Então, do grau 1 até o último grau de qualquer sistema maçônico, você não vai ter o Bafomé, certo? Você também não tem o Lúcifer em nenhum grau, né? Que o pessoal fala, vocês adoram Lúcifer. Isso daí também é uma bobagem, né? Não existe essa questão dentro da ordem maçônica. Então, esses são alguns, na verdade, se a gente começar a falar sobre isso, não para mais essa questão dos mitos da maçonaria. Luiz Miller, nós gostaríamos agora que você deixasse as suas considerações finais e também os seus contatos. Basicamente é isso, né? Eu quis trazer aí para os telespectadores aí, que estão assistindo, na verdade, alguns conceitos, e procurar tirar alguns estigmas da maçonaria, né, nesse aspecto. Então, comentando a respeito dessas questões estruturais e de todo esse contexto que foi tocado aqui no assunto, e espero que você tenha compreendido um pouquinho mais. Assim, é um assunto bastante complexo, diga-se de passagem, que denota bastante tempo de estudo em compreensão, mas basicamente é história, né? Muita questão que eu falei aqui agora, se você for atrás para tentar, opa, eu não acredito, e isso que eu gosto, né? Eu gosto que as pessoas não acreditem em mim. Então, se não acredita em mim, então tenha a audácia de dar um passinho a mais sempre e pesquisar, né? Que daí você nunca mais na sua vida será enganado em aspecto nenhum. Muito bem, Elaine, eu fico muito agradecido de participar aqui dessa entrevista, acho muito bacana, certo? E convido o pessoal aqui a também conhecer meu trabalho lá no canal Fatos Maçônicos no YouTube. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, e tudo de bom. Valeu! Luiz Miller, mais uma vez eu quero estar te agradecendo por você ter aceito estar participando do canal Quest Interativo. Você nos atendeu prontamente. E eu quero deixar aqui as portas do canal Quest Interativo para quando você quiser participar. Porque olha, eu vou te falar, nós temos muitas perguntas ainda para estar te fazendo, tá bom? Para nós vai ser sempre muita alegria poder estar te recebendo. Eu quero pedir a você também que vá lá no canal Fatos Maçônicos e também curta aquele canal, porque tem todas as informações que você precisa sobre a maçonaria, tá bom? Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal Quest Interativo, porque para nós é muito importante cada inscrito. E também que você curta, que você compartilhe e que você comente nesse vídeo, que o Luiz Miller vai estar respondendo para vocês a cada questão que você tiver. Eu aguardo você na próxima semana com mais uma entrevista do canal Quest Interativo. Um forte abraço e até lá!